Acho que agora tá gravando, certo? Tá, então, sou da equipe da Regiane. Hoje a Regiane me convidou, né, para a gente falar sobre um tema, né, e aí a gente escolheu falar sobre a mulher. Primeiro porque a maioria do nosso grupo, da nossa equipe, da equipe Metamorfose, é composta, né, por mulheres. E a gente sabe a importância da gente se cuidar e da gente cuidar umas das outras, porque nós acabamos que estamos lá há tanto tempo, né, cuidando de todo mundo, e às vezes a gente esquece de se cuidar também. E em outubro comemora-se o Outubro Rosa. A Regi pediu aqui para falar da minha formação, né? E das minhas profissões. Eu sou formada em fisioterapia, já tenho um tempinho, em 2010 comecei a faculdade, em 2015 terminei a faculdade de fisioterapia. Depois comecei a atuar ali na área de dermato, de estética, e aí resolvi fazer o mestrado, porque eu adorava dar aula, sabe? Adorava conversar com as pessoas e participar daquele clima e comecei a fazer o mestrado. Fiz o mestrado, eu sou de Mineiros, tá? Mineiros é no interior de Goiás, fica mais ou menos ali uns 420, 450 quilômetros aí de Goiânia. E aí eu fiz a faculdade aqui na UFG de Jataí, que é 100 quilômetros da minha cidade, morava lá durante esse período. Quando fui fazer o mestrado, aí eu peguei e ia toda semana, fiz mestrado lá também. Comecei a dar aula. Dei aula no curso de fisioterapia durante 5 anos. Dei aula no curso de fisioterapia e comecei nesse período, passei em um concurso substituto para professora na medicina, aqui em uma outra faculdade aqui da nossa cidade, aqui de Mineiros. E aí comecei a dar aula também para o curso de medicina. E nesse tempo, o que que aconteceu? Como eu entrei para a Doterra, como eu conheci os óleos essenciais? Eu tive o meu primeiro filho, né, em 2018. Engravidei, eu já era professora, já trabalhava só como docente. Engravidei, tive o meu primeiro filho. E assim que eu estava com 8 para 9 meses de gestação, eu fui infectada por um vírus chamado citomegalovírus. Não sei se alguém aí conhece, tá? Mas é um vírus que é mais comum para a região centro-oeste, que dá sintomas de gripe, só que é muito grave para o feto. E o meu filho acabou vindo a óbito, né? Ainda na barriga. E aí a gente passa por todo aquele processo. No outro ano, 2019, engravidei de novo, ainda não conheci óleos essenciais. E aí fui. Quando ia completar 1 ano de falecimento do meu primeiro filho, eu comecei a desenvolver uma alergia, não dormia, insônia, ansiedade, trabalhava quase que o dia todo, até que uma conhecida me apresentou o lavanda, que foi o meu primeiro óleo, o primeiro contato com aromaterapia. E como eu já era da área da saúde, né? E aí a gente, por fazer mestrado, área da pesquisa, né? Você já fica assim, o que que é isso? Como é que isso funciona? Por que que fez um efeito tão bom em mim? E eu comecei a pesquisar sobre, comecei a pesquisar. O meu segundo filho, o Cauã, nasceu em novembro, dia 10. O meu kit chegou dia 27 de novembro. Eu ainda estava na maternidade quando eu fiz o pedido para a Regi. E naquele tempo demorava-se mais, né? Naquele tempo já vai fazer 4 anos agora, demorava-se mais para chegar, né? Os óleos aqui no Brasil, né? Nem tinha ainda a previsão de fábrica da Doterra aqui no Brasil. E aí fiquei apaixonada pela aromaterapia, comecei a apaixonar pelos óleos, desde então uso basicamente 90% dos produtos que eu uso no meu filho, aqui em mim, na minha família, no meu marido, são baseados com óleos essenciais, tá? Então a gente reduziu o nível drasticamente de remédio, de tudo que menino costuma ter, o Cauã, graças a Deus não tem, e a gente vem tratando aí com aromaterapia, certo? E aí, quando foi 2020, instalou a pandemia, as faculdades particulares reduzem, né, o salário das pessoas, e eu já estava compartilhando, a Regi falou para mim, Bia, por que que você não começa a trabalhar com a Doterra? Você já está compartilhando, você já está falando para todo mundo, a minha família toda já usava, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com a Doterra, de forma a complementar a minha renda,
E aí chegou um ponto que se tornou uma profissão muito importante para mim, se tornando a minha profissão principal. Hoje eu consigo ministrar aula somente 3 dias da semana, o resto é dedicado para a doTERRA, certo? Então, falei um pouco aí da minha apresentação, né? Por ser professora, gente, professor fala demais, mas se tiver qualquer dúvida, vocês falam aí. Então, aí a gente veio hoje falar sobre a saúde da mulher, né? Então, a importância da mulher. A gente é maioria, a gente é maioria no nosso grupo, a gente gosta de cuidar de todo mundo, às vezes acaba não cuidando da gente. E em outubro agora, né, levanta-se uma bandeira que é o Outubro Rosa, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pode funcionar? Isso um pouquinho mais para frente sobre o Outubro Rosa, tá? Por enquanto, a gente vai entrar um pouco sobre os cuidados que a mulher deve ter com ela mesma. Primeiro, eu coloquei ali, né? Você é tão incrível quanto se permite ser. Às vezes a gente se cobra tanto, não é nem a sociedade que cobra a gente, às vezes a gente se cobra muito, como mãe, como esposa, como funcionária, como empreendedora, e às vezes a gente fica cobrando a gente somente vendo os nossos defeitos, esquecem de ver as nossas vitórias, né? O quão incrível nós somos, tá bom? Primeiro aspecto que a gente vai falar é sobre a beleza, né? Então, a beleza, eu não sei se vocês acompanham a rede social, mas vocês sabem que hoje em dia a gente tem muitos padrões estéticos, né? O padrão feminino, que tem o nariz perfeito, o corpo perfeito. Mas a beleza, eu acho que ela é exaltada quando aquilo que você tem diferente, quando você não é igual a todo mundo, né? Então, cada um tem um jeito único de ser e uma beleza única, tá? Então, os óleos essenciais, os nossos produtos naturais, eles vêm para ajudar o quê? A ressaltar essa beleza que cada uma de nós temos, tá? Então, quando a gente se olha no espelho, a gente consegue identificar alguns fatores que nos incomodam, por exemplo, uma espinha, uma mancha, às vezes mancha de sol, marcas da idade que a gente pode reduzir, tá? E os óleos essenciais, eles vêm para ajudar nesse aspecto. A gente não pode deixar de falar aqui, quando a gente fala de beleza, sobre a importância de uma atividade física, né? Todo mundo sabe da importância da atividade física, não só para a estética do corpo, mas para a saúde como um todo, tá? Inclusive para a pele. A gente vai falar um pouquinho de emoção lá na frente, mas já falando, né? O quão a atividade física é importante para as emoções. E quanto mais feliz, mais sorriso a gente dá, menos rugas a gente vai ter, tá? Aqui na doTERRA, o que nós temos para cuidados com a nossa pele, né? Nós temos o Salubelle. Alguém já ouviu falar? Eu acho que vocês já ouviram falar, já desejaram, já têm, já usam aí, né? A Mami, a nossa líder, né? A Andrea, ela usa o Salubelle até como protetor solar, porque a gente sabe que o protetor solar, né? Ele é uma camada de plástico ali, né? Derivado do petróleo que faz aquela barreira. E aí a gente tem o Salubelle como um blend anti-idade que a Mami ela usa até como protetor solar. Eu também uso, não uso todos os dias, por descuido meu mesmo, mas quando eu sei que eu vou pegar sol, eu uso o Salubelle como um protetor solar. Então, o Salubelle ele é um blend de óleos essenciais que ele foi feito pela doTERRA, justamente, especificamente para tratar as nossas marcas de idade, tá? Então, alguma coisa que incomoda, alguma marca de expressão, algum pé de galinha, bigode chinês, qualquer coisa que incomoda, o Salubelle ele veio para tratar. Então, ele foi muito conhecido por nós, consultoras, e por nós que usamos doTERRA, como o nosso Botox natural, né? Então, o uso contínuo dele, ele traz muitos benefícios, porque ele tem óleos muito poderosos aí na constituição dele. O Salubelle, ele é esse vidrinho aqui, acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? Esse vidrinho aqui, só que a durabilidade, a rentabilidade dele é muito grande. Então, eu tenho uma cliente que ela usa todos os dias e ela compra de 2 a 3 por ano, tá? Então, dá mais ou menos essa média. Então, ela usa e quando vocês forem usar o Salubelle de vocês, vocês vão ver que não precisa espalhar, passar no corpo, no rosto todo. Você passa um pouquinho e vai espalhando com as mãos, né?
sempre com sentido para cima, sempre para puxar o rosto para cima, tá? Então, espalhe aqui com cuidado com os olhos, passa o dedo sempre massageando aqui para cima. E eu gosto de falar para as pessoas que compram um óleo essencial, que seja o Salubelle, ou o Kit Verage, ou o Yarroupol, da importância, né, de quando você está fazendo isso, tirar pelo menos ali de 2 a 3 minutinhos, se olhar no espelho e falar sempre afirmações positivas, porque a gente não pode esquecer que nós estamos tratando aí com óleo essencial também, tá? Ou seja, a gente está usando a aromaterapia que trata as nossas emoções. Então, tira aquele tempo para você cuidar da sua beleza. E nesse momento você vai conseguir identificar, nossa, o quão eu sou bonita, assim, como meus olhos são bonitos, minha sobrancelha, meu nariz, meu rosto, tá? O Yarroupol é uma linha que estava até na oferta, parece que foi esgotado hoje, né? Mas é uma linha maravilhosa. Eu trouxe esse creme, mas é lá dos Estados Unidos, né? Que ainda não tem esse creme aqui corporal. Mas o Yarroupol, ele pode ser, inclusive pode beber, ingerir ele, tá? Então ele cuida das nossas células. Ele tem esse blend aqui, ó, que eu tenho uma esteticista que trabalha comigo, que ela gosta bastante de usar nas clientes dela, tá? Porque o aspecto da pele muda instantaneamente. Então esse blend é muito bom, tá? E a Yarroupol, faça um teste. O dia que eu estou muito estressada, ou que eu dou aula o dia todo, é alguma coisa assim, que eu fico com essa marca de expressão aqui, ó, não sei se vocês têm na testa. Quando chega de noite, na hora que eu relaxo, assim, a marca de expressão ainda tá lá. Aí o que que eu faço? Eu pego o Yarroupol, passo e faço uma massagem assim. No outro dia tá bem mais tranquilo. Eu faço na hora de dormir, né? Então, aí no outro dia, essa marca de expressão já tá bem mais tranquila, bem mais leve. Então, ele é ótimo. E esse para o corpo também podem investir, tá? Vai ali passando todos os dias na região de glúteo, onde tem mais celulite, onde incomoda, onde tem flacidez, que ele vai ter um efeito muito bom. E eu não podia deixar de falar aqui sobre beleza sem falar do kit Verage, tá? Esse kit, quem tem, eu tenho certeza que não se arrepende de ter ele. E desde que eu comprei o meu primeiro, eu não uso outros produtos a não ser ele. Ele vem com o quê? Sabonete tônico, o hidratante e um Salubelle, só que aqui é com óleo essencial, tá? Ou com óleo de coco. Então, ele é um pouco mais oleoso. Mas esse sabonete, ele serve até como demaquilante. Ele consegue tirar a maquiagem da gente. Então, você pega, passa, é uma borrifadinha, não precisa exagerar na quantidade. Se molhou ali o rosto, aí esfrega, ele tira aquela base todinha, tá? Então, todos os dias, lava o rosto com sabonete. Não precisa, em todas as lavadas, lavar o rosto com sabonete, para não tirar a oleosidade natural da pele. Mas, pelo menos uma vez ao dia, na hora que for dormir, principalmente, lava com sabonete, tirou toda aquela maquiagem que você passou no dia, vem com tônico, bate no rosto, já dá aquela refrescância e vem com hidratante. Para quem tem a pele muito oleosa, eu recomendo usar o Verage, o Salubelle aqui do Verage, 1 ou 2 vezes na semana, tá? Mas para quem tem aquela pele seca, ressecada, pode usar mais vezes. Mas ele é muito bom, muito bom. E a durabilidade dele é muito boa. Você não precisa exagerar, tá? Uma borrifadinha desse aqui, desse negócio, dá para você passar no rosto, do Salubelle aqui, ó, dá para você passar no rosto e no colo, porque ele é bem concentrado, tá bom? Então, esse kit aqui, para quem quer cuidar da beleza de uma forma natural, pode investir sem medo. Investe em um, no outro mês no outro, né? Com o passar do tempo, e você vai ter um cuidado bem natural e bem gostoso aí na sua casa, certo? Ah, o que que eu faço? Passei isso aqui de noite, no outro dia acorda, a gente vai trabalhar. O que que acontece, né? Eu não lavo no outro dia cedo com sabonete. Eu só lavo com água mesmo, passa a água e enxugo com a toalha. Porque os nossos produtos que a gente usou no dia anterior não é produto agressivo, tá? Não é maquiagem, não é produto que vai entupir os poros, são os produtos benéficos, né? Então, eu passo sem lavar o sabonete, sem lavar com sabonete no outro dia.
tá bom? Para não tirar a oleosidade. Muitas vezes, às vezes acontece da pessoa estar com aquela pele cheia de espinha, porque acaba o quê? Tirando muita oleosidade, que quer lavar toda hora, né? E aí, aqui, né, como é que os óleos essenciais agem, né, na nossa pele? Então, essa aqui é a nossa pele, tá? Tanto a pele do rosto, quanto a pele do nosso corpo. Então, a nossa pele, ela tem o quê? Várias ali glândulas, terminações nervosas, tá? E aqui vasos sanguíneos, ó. Tá vendo esse vermelhinho, esse azulzinho? São vasos sanguíneos, capilares que ficam ali próximos da pele. Isso significa o quê? Que a nossa pele ela tem função de regular a nossa temperatura, de regular a hidratação do nosso corpo, certo? Então, quando tá frio, o que que acontece? A gente não arrepia? A gente tem a ereção desses pelos aqui, ó, da pele, arrepia para quê? Para tentar proteger, formar uma camada de calor. Quando está muito quente, a gente não começa a suar, porque o suor, né, ele vai eliminando para regular essa temperatura. Então, uma das funções mais importantes da pele, além de proteger o nosso corpo, né, separar o meio externo do meio interno, é exatamente essa função de regular a temperatura, tá? E aqui a gente tem vários vasos sanguíneos, conseguem ver, certo? Esses vasos sanguíneos aqui, ó, quando você passa o óleo essencial, ele absorve, a pele absorve o óleo essencial. Alguém aí já usou pomada? Tanto é que usa, né, a Deep Blue, certo? Então, o que que acontece? Esse óleo é absorvido pela corrente sanguínea e vai para todas as células do nosso corpo. Aqui, antes de eu falar do nosso próximo item, que a gente vai trabalhar aqui sobre um cremezinho para a nossa pele, eu vou falar aqui dos disruptores endócrinos. Alguém já ouviu falar disso? É o nosso desregulador endócrino. Vocês sabem como funciona tudo no nosso organismo? Tudo no nosso organismo é funcionado à base de hormônios. Acho que todo mundo já ouviu falar aí, né? Então, o hormônio regula a fome, a saciedade, a sede, a alegria, o amor, a tristeza, as nossas emoções e as nossas funções. Frequência cardíaca, frequência respiratória, né? O quanto o coração bate, o quão rápido a gente respira. E o que que acontece muitas vezes? A gente intoxica o nosso corpo com desregulador endócrino, tá? Alguns produtos que a gente usa na nossa pele, algumas maquiagens, já ouviram falar de batons que têm carga de chumbo, o petróleo mesmo que a gente falou, que tem ali no protetor solar. Então, esses produtos químicos, eu não sei se vocês já ouviram, o que que eles vão lá e fazem? Todas as células do nosso corpo, todas, elas têm esse negocinho aqui, ó, que é chamado de receptor. Receptor é uma portinha que está lá esperando o hormônio chegar, encaixar nele para ele fazer a função. Sabe o que que acontece quando a gente se intoxica? Esse desregulador endócrino, esse produto tóxico vai lá e finge que é um hormônio. E ele vai lá e se conecta com o seu receptor. Aí o que que acontece? O organismo pensa, ah, não vou produzir mais hormônio, já tem hormônio ali. O hormônio chegou, ah, vou ir para minha casinha certinha. Quando chega lá, tá todos ocupadas de tanto material químico, tanto produto químico que a gente coloca na nossa pele, tá? Aí é onde acontece aquelas enxaquecas demais, porque está muito intoxicado. Até o câncer de mama, não sei se vocês já viram, falar que está relacionado com o uso de desodorante, o aerosol, que ele é muito perigoso para isso, tá? Os cremes, às vezes perfumes. Então, tudo isso tem esses desreguladores endócrinos que vai ali alterar a nossa função, a função do nosso organismo, tá? Existem produtos naturais que vai cuidar para que a gente não tenha esse problema, tá bom? Então, cada produto vai agir em cada pele. Então, a gente tem alguns óleos que agem ali naquela pele que é oleosa, igual eu falei que a minha é bastante oleosa, tá? Aquela pele que é seca, uma pele mais madura, que precisa ali de uma hidratação maior, de um cuidado maior. A pele acneica, onde a gente vai ter aqui anti-inflamatório, melaleuca, que é antifúngico, que vai limpar toda essa pele, desinfectar.
tá? Gerânio, olíbano. Então, todos esses, se vocês quiserem tirar em um print para guardar, certo? Mas esses óleos, vocês podem fazer blends para passar na pele de vocês. Pode misturar com aquele creme da doTERRA, que é um creme de base neutra, sabe o verdinho? Podem misturar com ele, ou um creme de preferência, ou óleo de coco também, tá? E fazer esse blend para a pele de vocês. Vocês vão ver o resultado. Então, trouxe esse daqui porque são óleos que a gente costuma ter em casa, tá? Agora que a gente tem, e a RuPaul estava na promoção, mirra e Lang Lang agora vende 5 ml, então a gente pode fazer um blend bem legal, tá? E aqui eu trouxe essa receita aqui do hidratante corporal, que é a receita da doTERRA, tá? No Experiências Essenciais. Então, eu trouxe esse material de lá. E como é que é esse hidratante corporal? Né? A gente vai fazer um hidratante para você não usar esses hidratantes que às vezes são cheirosos, mas são cheios de produtos químicos que vai alterar a composição do seu organismo. E tem pessoas que são mais sensíveis do que outras, tá? Já não basta a poluição do ambiente, né? É que a gente acaba inalando, a gente ainda acaba intoxicando nosso corpo com esses produtos. Então, a doTERRA tem o loção para mãos e corpos, que é esse verdinho que eu falei para vocês, tá? Vocês podem usar. Então, vocês vão colocar ele num potinho de 60 ml, vão completar com 10 gotinhas de mirra e 10 e 13 gotinhas de copaíba. Mistura com uma espátula e pronto. Aí você tem um creme feito para você, tá? Feito para o seu corpo, que vai hidratar, que vai cuidar. O copaíba é ótimo para eliminar manchas também, tá? Então, que vai tratar, que vai cuidar do seu corpo, certo? De forma natural. E pensem, essa loção, ela dura bastante. Eu não sei se tem alguém aí que já usou ela, tá? Mas aqui em casa a gente usa ela e ela dura muito. Agora, tratar o emocional. Então, a gente falou, né, que a gente ia falar um pouquinho de beleza, de emocional e do outubro rosa, certo? Então, o emocional, às vezes, é o mais difícil da gente detectar, certo? Que está alterado, porque às vezes a gente vai levando as coisas tão automático, principalmente as mulheres, e muitas no qual eu tenho convívio, que fazem tudo. Elas trabalham fora, elas trabalham na doTERRA, elas cuidam do marido, cuida da casa, cuida do filho, cuida do neto, e aí elas não têm tempo para elas. Quando chega a um certo ponto, elas estão com o emocional muito abalado. E o emocional é o que regula todas as nossas funções fisiológicas, certo? Então, é muito importante a gente aprender a cuidar do nosso sentimento, assimilar esse sentimento, esse pensamento, compreender, raciocinar, tá? Para a gente conseguir regular o que é essa emoção, o que esse sentimento gerou em mim. Por exemplo, às vezes a Regiane, vou colocar, falou lá no grupo uma coisa, a pessoa não tem nada a ver com a história, ela já fica ali. Ai, meu Deus, foi para mim, por quê? Às vezes é uma coisa do subconsciente dela, do emocional dela, que já está abalado, que já está ferido, quando era uma mensagem para uma outra pessoa, uma mensagem para a equipe, sem direcionar para uma pessoa só, tá? Então a gente tem que cuidar com os nossos pensamentos. E como é que funciona? Alguém aí já ouviu falar do sistema límbico? Não sei se vocês estão por aí, mas se vocês já ouviram falar do nosso sistema límbico, tudo, gente, tudo é regulado lá no nosso cérebro. Todas as nossas emoções. A gente tem um lugarzinho lá. Isso, ó, a Regiane falou, o sistema que comanda todas as nossas emoções, exatamente. A gente tem uma estrutura lá no cérebro que é chamada de hipotálamo e hipófise. A hipófise, ela produz hormônios, e os hormônios é o que regula toda o nosso corpo, toda a nossa resposta fisiológica. Então, por exemplo, eu sinto sono 10 horas da noite. Eu sinto fome meio-dia. Isso é o ritmo, o ciclo circadiano. É o que? São hormônios que estão regulados, que 10 horas da noite te dá sono, que na hora do almoço, né, que é o meio-dia, te dá fome. Então, tudo nosso é regulado por hormônios, inclusive as emoções.
E o sistema límbico é esse sistema que está coloridinho aqui, que com algumas áreas do nosso cérebro, que ele regula as nossas respostas emocionais, memória e comportamento. Então, por exemplo, as nossas memórias emocionais. Alguém aqui já passou em frente a um restaurante, sentiu o cheiro daquela comida e falou assim: ah, lembrei da comida da minha avó? Ou às vezes está ali descascando uma mexerica, uma laranja, e lembra lá do tempo de infância, quando ia para os primos, com os primos para as férias, na fazenda. Esse sistema límbico, ele consegue associar nossa memória à nossa emoção, tá? Então, por isso que às vezes quando você sente o perfume de alguém, o perfume de alguém que já se foi, as pessoas começam a chorar, tá? Porque regula as nossas emoções e comportamento. Então, isso tudo está relacionado com o sistema límbico. E o mais interessante, se vocês observarem aqui perto do nariz, ó quem está aqui, o nosso nervo olfatório, que é o responsável, ó, pela gente sentir o cheiro de tudo, né? Inclusive dos nossos óleos essenciais. Então, o nervo olfatório, ele liga, é como se fosse uma chavinha para ligar nosso sistema límbico. Então, por isso que quando a gente fala que os óleos essenciais conseguem atuar nas nossas emoções, é porque eles vão atuar de forma fisiológica mesmo, eles vão entrar em contato com o seu nervo olfatório e lá e mandar uma resposta para o seu córtex, tá? Lá para o seu encéfalo, lá para o seu cérebro. E aí seu cérebro vai regular essa emoção que você está sentindo. Alguns óleos, por exemplo, o frankincense é um óleo muito bom, ele consegue atravessar a membrana das células, então ele consegue entrar aqui mesmo nas células para ativar esse sistema límbico. Por isso que os óleos são tão usados, tão conhecidos para cuidar do nosso emocional. Tanto é que a aromaterapia em si tem uma parte dela, né, que trata só do uso inalando óleo essencial, certo? Então, a importância da gente usar o óleo essencial, ali a moça está com o difusor dela, eu também estou com o meu difusor aqui, que eu sempre ligo quando vou trabalhar, é porque a gente pode desenvolver essa habilidade de direcionar a mente para o que a gente deseja. E por incrível que pareça, cada óleo tem uma função. Então, a gente tem que ser bem intencional. Desde que eu ouvi a Andrea falando sobre essa palavra intencional, ela ficou na minha mente muito tempo. Então, tudo que você vai fazer, gente, tem que ser intencional. Então, se você vai usar um óleo essencial para fazer uma meditação, vá atrás de uma literatura que vai te falar qual que é a função daquele óleo essencial. Entendeu? Eu vou inalar esse óleo essencial para quê? O que eu estou precisando de regular? Eu ando com muito pensamento negativo, eu ando muito estressada, eu ando grossa com as pessoas, eu ando sonolenta, desmotivada. O que é que eu preciso melhorar, tá? Mais importante aqui, ó, atenção. Isso tudo requer a prática, tá? A prática, a atenção e a intenção. Se isso ficar mais grave, se a sua ansiedade for maior, se a sua raiva for maior, é claro que a gente precisa de um profissional, tá? A ajuda de um profissional. E para atuar nas nossas emoções, eu gosto muito desse livro aqui, ó. Eu adquiri ele em uma das convenções que eu fui. Esse livro Emoções Essenciais. Eu não sei se alguém tem ele aí. E ele fala um pouquinho de cada óleo. Então, por exemplo, o bergamota, a autoaceitação, o beijo, a renovação, o cássia, inclusive eu coloquei aqui no difusor hoje, porque ele é um óleo da autoconfiança. Então, ele ajuda a gente quando a gente tem que desenvolver, fazer uma apresentação, né? Uma APM ou uma apresentação de óleo essencial. Vai lá, passa o cássia, inala, 5 minutinhos antes de fazer, ou coloca no seu difusor se você tiver, tá? Óleos que vão ativar a harmonia sexual, a parte sexual, que é. Isso aqui é canela a casca, né, de canela lá, tá? Frankincense, o óleo da verdade, gerânio, amor e confiança. Então, cada óleo, lavanda, comunicação e calma, cada óleo ele vai ter uma função, tá? Emocional na nossa emoção. E como é que você vai usar? Com difusor, ou pinga ali na gola da roupa, ou pinga na mão
faz a conchinha, inala, tá? Mas o importante é a gente ativar o nosso nervo olfatório, tá? Que tá bem aqui no nariz. O importante é a gente ativar isso daqui. E aí, depois vocês pesquisem mais sobre o livro, que aí fala de todos os óleos. Eu deixei aqui, foi só uma amostra para vocês. Certo? Tranquilo até aqui, né? Se tiver dúvida, vocês vão anotando. Agora, a gente não podia deixar de faltar, né, de falar sobre o Outubro Rosa, principalmente porque nós temos uma maioria aí que é mulher, e também se tiver algum homem presente na reunião, não vi todo mundo que está, mas esse homem tem mãe, tem esposa, filha, né? Tem pessoas conhecidas que pode levar essa informação para elas, tá bom? Então, o mais importante aqui é você que está aí lembrar que você importa, você precisa se cuidar, você precisa se tratar, se tocar. Então, até um dos lemas da campanha é se toque, certo? Que é fazer o autoexame da mama. Então, fazendo o autoexame ali durante o banho, mais as suas consultas regulares no ginecologista, vai te garantir uma saúde regular. Não vai te impedir de ter o câncer. Se for para você ter, né? Você pode reduzir a chance ou chegar no estágio mais inicial da doença, o tratamento for mais eficaz, mas se toque, faça o autoexame durante o banho e faça suas consultas regulares, certo? Então, esse movimento de Outubro Rosa, ele foi desenvolvido, né, lá na década de 1990. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Ele foi desenvolvido lá na década de 90 e ele foi o quê? Importante para quê? Para detectar, para falar sobre a importância da detecção do câncer de mama, né? Da detecção precoce, de você descobrir antes. E hoje em dia também fala-se do câncer de colo de útero, tá? Então, o câncer de mama, ele é um dos cânceres que mais acomete as mulheres aqui no Brasil, tá bom? Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E o seu arroz de carne também. Espera aí só um pouquinho, porque tem alguém Pode. ligado. Espera aí. Pronto, acho que deu certo. Então, quais que são os fatores de risco que vocês têm que tomar? Vocês, nós, tá? Temos que tomar cuidado. Então, a idade avançada, né? Porque a maior parte não significa que os jovens não podem ter, tá bom? Inclusive, eu tenho uma amiga que está tratando de câncer de mama e ela tem 25, 27 anos. Menarca precoce, a primeira menstruação muito cedo, a menopausa tardia, gravidez após os 30, histórico familiar. Então, pesquisa, procura a mãe, a avó, de que a avó faleceu, o que ela tinha, como é que era, tá? Ingestão regular de álcool, então ali alimentação, não ter tido filhos, obesidade e a dieta rica em gordura. Isso tudo é fator de risco, tá? Além, então, a gente entrou aqui com o histórico familiar, né? A sua história de vida, os alimentos que você come, a comida e a bebida, né? O álcool. Isso tudo pode interferir, pode ser um fator de risco para você. Sobre a prevenção do câncer de mama, então, é o autoexame em casa, tá? Fez, palpa as duas mamas, palpa, mexe, levanta, abaixa, com a mão na cintura, com a mão no pescoço, na cabeça, durante o banho, em pé e deitada. Faça todos esses movimentos circulares, apalpando mesmo qualquer nódulo, qualquer caroço, qualquer alteração na coloração da mama, deve-se procurar o ginecologista. E aqui eu trouxe uma receita de desodorante natural, tá? Por que eu trouxe essa receita de desodorante natural? Porque onde a gente baixa desodorante? Na axila. Geralmente, aquele desodorante que em spray, ele é cheio de alumínio e de compostos químicos que vão prejudicar a saúde de todo mundo. Lembra que a gente falou lá da pele, lá no início? A pele, ela não tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, glândulas, tudo ali
então elas absorvem o que a gente bate nelas. Então, se a gente bate aquele alumínio, aquele desodorante que é cheio de alumínio, vai para o nosso organismo. E aqui está muito próximo, aqui a gente tem linfonodos, vasos linfáticos, que drenam, né? Que está muito próximo aqui à mama, tá? Então, por isso da importância de se trocar o desodorante convencional pelo desodorante natural. Primeiro pela saúde, certo? Segundo, financeiro. Ah, mas eu vou ter que comprar os óleos essenciais e tal. Não, o uso do desodorante, ele vai muito. Eu acho que aqueles desodorantes que a gente compra no supermercado deve durar 15 dias. Acho que não dura um mês, não. Se for 15 dias, eu acho que é muito, viu? Então, esse daqui não, você tem 1 ou 2 meses aí de durabilidade, certo? Porque você vai fazer ele com os produtos certos, produtos da Doterra. Ele não tem álcool, ele vai diminuir a sudorese, né? Pode clarear a axila, não resseca a pele, protege e não mancha as roupas, tá? O que você faz? Passou ali o rolão de desodorante, aí deixa assim um pouquinho aberto, tá? O braço para secar certinho. Além do desodorante natural, que eu vou dar a receita agora, 3 receitas, existem também outros produtos naturais. Gente, essa fotinha que eu estava procurando o tempo inteiro, tá? Esse aqui é o creme, o hidratante de corpo. Existem outros produtos naturais, tá? Manteiga hidratante, creme para as mãos, sabonete líquido, tá em falta, né? O esfoliante, shampoo e condicionador também. Nosso kit Veras. Então, tem produtos naturais que a gente pode substituir, sim, ter uma vida mais saudável, limpar o nosso corpo dos disruptores endócrinos, né? Daqueles componentes que vão prejudicar, poluir o nosso corpo. E aí a gente vai tratar de forma mais saudável, certo? Aqui a receita. Eu trouxe 3 receitas. Depois vocês podem tirar um print aí dessas receitas de desodorante natural, porque a gente falou que os óleos essenciais eles reagem muito com a nossa emoção, certo? Muito mesmo. Então, a gente tem uma base que é, por exemplo, o melaleuco. O melaleuco, ele sempre tem que ter o copaíba e o lavanda. Ele é basicamente a base para a gente fazer o nosso desodorante. Aí você pode acrescentar alguns óleos essenciais. O lavanda, ele vai ajudar a cuidar da pele, hidratar a pele, deixar a pele ali lisinha, né? Bonitinha. O melaleu, que ele é o nosso antifúngico, né? Então, ele vai ajudar com o odor, com o cheiro, tá? Do óleo essencial. E o copaíba, ele vai manter a pele clara, ele vai clarear a pele. Então, basicamente, esses 3 é a base do óleo essencial. E aí, quando nós fomos nesse ano lá na convenção, tinha essas outras 2 receitas aqui, tá? Que é uma receita que adicionava aqui cypress, vetiver, pimenta preta, patchouli, cedro, e a outra que era um pouco mais feminina, tanto é que eles colocaram um tracinho azul, uma bolinha azul e uma bolinha vermelha, que tinha gerânio, lemongrass, gengibre, patchouli aqui. Então, o que eu indico? Façam o teste, mas não desistam. Teste os óleos essenciais, usa essa base e adiciona outros óleos que podem atuar também como antifúngico. Ah, não segura o cheiro. Então, o que a gente pode colocar aqui, né, para cuidar do cheiro? E também cuidar do seu emocional aqui. Tá bom, eu vou mandar, viu, Janaína, o material. Então, aqui, ó, essas 2 receitas vocês podem testar. Para mim, o que deu certo? Deve ter 1 ano que eu estou trabalhando ali, lutando com o desodorante natural, para falar um que deu certo e que eu uso todos os dias, é esse daqui, tá? Esse daqui, para mim, Beatriz. Mas conheço pessoas que esse aqui que deu certo, tá? Esse daqui. O que você faz? Faz um teste, pega o rolãozinho de 10 ml, que era até isso que ele estava fazendo aqui, tá vendo aqui a receita em 10 ml? Faz o rolãozinho, faz o teste no 10 ml. Faz o rolãozinho, que aí você não desperdiça. Aí usa, usa, usa. Ah, esse deu certo. Então, a partir de agora, eu vou comprar o rolão e vou fazer todos os dias o meu desodorante natural com essa receita.
certo? Aqui também você vai precisar do quê? O frasco, tá? Aquele frasco de desodorante, o leite de magnésia. Frasco de desodorante vocês compram em qualquer loja aí que vende, tem até de vidro também para quem quer evitar o plástico, né, a poluição. O leite de magnésia, os óleos essenciais e o creme, o nosso cremezinho aqui que a gente falou. Tá vendo que esse creme é útil? Pode usar, comprar ele, você usa para o corpo, para o rosto, para as mãos e para o desodorante. Então, você vai precisar dele. Vocês vão colocar o creme até na metade, coloca as tampinhas aqui, 4 tampinhas de leite de magnésia, e completa com a quantidade de óleo essencial. Ou aqui, tá? Vocês sabem fazer regrinha de 3? Aqui, tá aqui, ó, 2 gotas de óleo essencial para cada 10 ml. Se o rolon é 70, então se é 2 para 10, é X para 70, né? 7, 14, então é 14 gotas, certo? Então, em vez de você colocar 2 gotas aqui de Cypress, para 70 ml, você vai colocar 14 gotas. É isso, não é? Acho que é isso, mas façam a regrinha de 3 que vai dar certo. E aí vocês usam óleo essencial, mistura, coloca a bolinha, mistura e pode usar todos os dias, certo? Eu queria agradecer a todo mundo. Esse tema para mim é muito importante, porque esse ano, desde o ano passado, então, a gente está tratando do câncer de mama da minha avó. Ela já fez a cirurgia, fez a retirada da mama. Hoje vai completar, finalizar o tratamento com radioterapia também, com a quimioterapia oral, mas ela fez várias sessões de quimioterapia. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é que, por incrível que pareça, quem conhece a minha avó aqui em Mineiro sabe que ela trabalhou a vida inteira dela num posto de saúde. A vida inteira dela, ela trabalhou cuidando de pessoas, vendo pessoas doentes, trabalhou com médicos. E assim que ela se aposentou, ela simplesmente esqueceu de cuidar dela. Então, ela cuidou a vida inteira de todo mundo e não cuidou dela. Quando ela na verdade, ela já estava com sinais, né? A mama já estava bem alterada, a gente já conseguia ver, visualizar o nódulo, mas quando ela colocou isso à tona, né? Falou, eu preciso de um tratamento, já estava numa fase mais agressiva da doença. Então, aproveitem a pauta que a gente levanta em outubro para a gente conscientizar todas as mulheres que a gente conhece, toda a nossa família e principalmente a nós mesmas, tá? Faça o autoexame hoje, faça o autoexame sempre no banheiro, tenha esse hábito, tá? Para vocês terem sempre um bom prognóstico. E em um outro momento, se for viável, a gente fala dos usos dos óleos essenciais no tratamento do câncer, né? Que é um ponto mais que não foi tão, né? Assim, que não é tão fácil falar. E esse aqui é o meu bebê arco-íris, tá, meu filho, Cauã? Bom, gente, muito obrigada, tá, pela presença de todo mundo. Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho aí com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Manda os slides lá no grupo, sim, tá, para auxiliar todo mundo. E compartilhem saúde. A gente está aqui por uma missão, tá? Uma missão muito importante de compartilhar saúde, às vezes de uma pessoa que você muda, você já fez a sua missão, o seu propósito aqui na Terra, tá bom? Muito obrigada para todo mundo. Acho que não tem, né? Dúvidas. Qualquer coisa pode me chamar também, chamar a Regiane aí. Bye, bye. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não. Quer falar, Regi? Não, né? Então, tchau para todo mundo.